Jaime, a conversa está fantástica, mas não falamos ainda do seu percurso como treinador, que também gostava de falar um bocadinho. Antes de começarmos a gravar, dizíamos que associamos muito o Jaime ao Boa Vista, mas há uma equipa que não me sai da cabeça, que é o seu Vitória Sport Clube de Guimarães, que era uma equipa que jogava muito futebol. Acha que se fala pouco dessa equipa, Jaime? Fala-se pouco. Fala-se muito pouco. É verdade que eu tive, salvo erro, intervalado um ano ou outro, 8 anos no Boa Vista. A minha carreira como treinador também começou de uma forma despropositada. Eu nem queria, engraçado que eu nem queria. Eu fui dos poucos que fui treinador de jogador na primeira divisão. E a equipa estava em penúltimo lugar e ficámos em nono lugar. Do Passos de Ferreira. E eu só acrescentei um bocadinho àquilo que o nosso treinador anterior fazia, foi a condição física. Acrescentei o volume de treino. E depois, pronto, algumas alterações no meu cunho pessoal, mas foi a essência da nossa melhoria no Passo de Ferreira e permanecermos na primeira divisão foi essa. Eu fiz treinador-jogador. E é verdade que, pronto, voltando mais adiante, o Vitória de Guimarães estava classificado no 10º lugar, até anteriormente com um jogo que foi o Manuel Machado que fez contra o Campo Mairense. O Vitória ganhou 4-1, se não me falha a memória, e só tinha ganho um jogo na primeira volta, que foi em Campo Maior. O resto da segunda volta, a primeira volta não ganhou jogo nenhum, em lado nenhum. Então o meu primeiro jogo é em Faro, aquela equipa de Paco Fortes, que era grandes jogadores, uma equipa agressiva, aguerrida. São Luís era muito difícil. Então eu fiz algumas alterações. Eu sabia que se calhar ia voltar à primeira forma, mas eu quis mexer ali, essencialmente na posição dos jogadores, para dizer que alguma mudança vai ser feita. Pus o capucho do lado esquerdo, pus o outro lado direito, mas ali umas trocas. E o facto é que, a acabar a primeira parte, o meu central, o Arley, foi expulso. O 43º, 4º minuto foi expulso. Ora, e Faro, o meu primeiro jogo, naquelas condições, eu disse, vai ser muito difícil. Depois, voltei a pôr o capucho do lado direito e tal, fiz lá os arranjos, e o facto é que os jogadores eram tão bons, com menos um, ganhámos 1-0. Lá estava o Dani, que era um jogador para excelência, num 10 para excelência. Craque. E fiz lá umas alterações, salvo erro, não sei se tirei o Gilmar, se quem é que tirei, pus o Dani. E o Dani, numa daquelas decisões de encosta, só eu consigo encostar daquela maneira, fez um passo à baliza e ganhámos 1-0. Portanto, é o segundo jogo da segunda volta, a segunda vitória de Vitória de Guimarães fora. Tudo porreiro, tudo bom, tudo contente. Jogámos em casa assim com o Benfica. Ganhar 2-0, perdemos 4-2. Depois vamos jogar Salveiro a Leiria a seguir. E eu também fiz algumas mudanças ali, a fazer mudança aqui, mudança acolá. E eu digamos, o treino ia editando. Estou aqui a seguir, está tudo certinho. Ia editando. Há ali uma transformação que é 2 jogadores do meio campo, que eram os capitães, que eram grandes profissionais, mas eu entendi que, se calhar naquele contexto, o Zalvic estava na lista de dispensas. O Zalvic. O Ricardo Lopes quase não jogava. Bom jogador. Muito bom finalizador. Daqueles que eu conheci, melhor dentro da área, daquele espaço, era com o joelho, com o peito, com a cabeça, e ele fazia trebelas com a cabeça. Ele era uma coisa dentro da área, não havia como ele a finalizar. Do Ricardo, sim. E então, o Marco Freitas a médio centro, tirei o Soeiro e o Nudinha. Era um bocado complicado tirar 2 jogadores. Nudinha histórico, não é? E o Soeiro também. Capitães da equipa e tudo, mas eu entendi fazer aquilo, eu fazia aquilo de uma forma normal. Eu às vezes, agora à distância, assim, porra, eu tirei 2 jogadores assim, com um passado e um historial na Vitória de Guimarães, mas meti lá outro que se calhar ninguém, não sei o que é, Marco Freitas. E era o Zé Carlos à direita, o Quimberte, depois jogava o Arley, o Vitor Silva e o Tanta, o Marco Freitas, o Paneiro, o Zalbic, depois o Capucho, o Gilmar, o Edinho e o Ricardo Lopes. Depois ia trocando aqui e acolá. Mas aqueles jogadores jogavam tanto, que eu estava ali no banco, que era uma delícia, era um prazer. Eu só tinha que bater palmas a apoiá-los ou então levantar o polegar a dizer boa. Porque de facto aquela ala direita era uma coisa do outro mundo. Saía tudo aquilo. E lembro-me que muitas vezes o Capucho, uma vez jogámos com o Belenenses, para a Taça Portugal, é aí que eu lanço o Nuno. O guarda-redes. O Nuno disse que quem o lançou foi o... Não lhe dava jeito de dizer que fui eu. Por questões que não quero invocar agora. Então disse que foi o Bernardino Pedroto.
foi de facto um jogo em Barcelos na época anterior, ou não sei quê, que naqueles jogos de final da época que estava tudo decidido, depois o Zé, o António e o Francisco meteu o Nuno. Mas o Nuno verdadeiramente joga comigo para a Taça de Portugal, dia de São Lázaro, que Vitória de Guimarães nunca ganhava em casa. E jogamos contra o Belenenses, uma equipa de João Alves que jogava muito e grandes jogadores. 1-0. 31 de janeiro. Exatamente. E jogou, salvo erro, o Alves jogou com 3 centrais. Já não me falha. Pedro Barney, Lula, Paulo Madeira. Exatamente. Fernando Mendes à esquerda. E à direita, eventualmente, ou o Rogério, ou o Tulipa. Jogou. E então, lembro-me que no banco, o Fernando Mendes, que estava a jogar até centrais, subia muito. Eu disse, Capucho, tens que ajudar o Zé Carlos e o Paneira. E ele disse, mas deixa estar que ele assim uma vez, mas nunca mais vai subir. O Capucho é das coisas grandiosas que eu tive como caráter, como profissional e como qualidade. Era uma coisa, um rapaz bem disposto, contente. E então lembro que, junto à linha lateral, nós fizemos um golo e ele apanhava a bola e o Fernando Mendes atrás, ali que parecia um polvo a tentar tirar-lhe a bola, e ele dizia, mister, está a ver que ele já não subiu mais? Assim. E de facto aquela equipa era... E ganhámos 1-0. Ricardo Lopes. E a partir daí o Nuno começou a defender sempre. Porque é aqui que ele arranca e faz aquela carreira toda. Que é aí o Jorge Mendes que entra e pega o Nuno. E recordo-me que tirar o Neno era uma das coisas que mais me deu o coração. E reparem, deixou de ser titular e a forma de estar, a forma de ser, podia estar a sangrar por dentro. Nunca foi mal educado, nunca demonstrou má cara, nunca foi desagradável, sempre impecável, um homem a sério, que eu idolatrava, porque percebeu, apesar da seleção, do titular, sim. E vai o Nuno, porque joga naquele jogo da taça, e eu entendi que encaixou bem, estava bem, deixa estar, e continuou. E o Nuno fez a carreira assim. Uhum. Portanto, aquela equipa jogava demasiado bem demais. E se aquela equipa tivesse mantido ou não estivesse desarticulado, porque depois foi tanto embora, foi o Zóvic embora, e começaram a ser jogadores e a equipa ficou fragilizada. Sempre foi um problema do Vitória, não é? Que nunca conseguiu fazer assim muitos anos seguidos com os mesmos jogadores, estabilizar mais um bocadinho. Na altura, os clubes tinham que mandar com antecedência a carta para a Liga ou para a Federação para, digamos, exercer opção. Mas depois valia o que valia. Lembro-me que eu quis que o presidente renovasse com o Zóvic e cheguei a pegar nos Azac, mas ele chamava e levei ao presidente. E então, os três neste caso, e o Zóvic pediu uma verba, acho que o dobro daquilo que estava a ganhar. E o doutor Menta Machado disse, lá fora, rua, tal, mais ou menos assim. E lá foi. E eu, só o presidente, já viu, o dobro e tal, não sei o quê. Passado uma semana ou duas, eu andava sempre em cima do Zóvic, e lá foi o Zóvic, convenci o Zóvic. O Zóvic subiu e disse ao presidente, eu já não é nada comigo, eu tenho empresário. E o presidente não tem nada. Pega no telefone, voz alta, liga para o Veiga. O Veiga estava em Paris. Então, Zé Veiga e tal, aquela conversa. Então, aqui o treinador, que apaixonou-se pelo jogador, que é o Zóvic, eu tenho que lhe fazer a vontade. E conversar. Então, eu estou em Paris, depois quando chegar vamos conversar. O Zóvic vai embora e eu fiquei com o presidente e disse, você não tem mais. O Veiga acabou. Vai ver. Futebol do Porto. O Veiga levou para o Porto. Portanto, eu conhecia as coisas de tal maneira que ele pensava que não, ele não vai, ele não quer e não. Foi para o Futebol do Porto. Mas aquela equipa de facto jogava muito. É óbvio que todos nós temos paixões. E o que inverte foi para o Sporting, o Tanta foi algures também ganhar dinheiro para um clube qualquer. O Arley e Vitor Silva mantiveram-se. O Zé Carlos, que era um lateral direito também fabuloso, era um relógio suíço, aquilo jogava sempre bem. O Capucho vai para o Porto. Benfica. Vai para o Porto. O Zé Carlos tinha vindo do Benfica. O Benfica tinha vindo. Vai para o Sporting. O Marco Freitas vai para o Benfica. O Marco Freitas, sim. Para o Porto. Continuou o Paneiras. Paneira continuou. Vitor Paneira continuou. E recordo-me que às vezes faz a escolha do melhor jogador de Vitória, e é verdade que o Vitória teve grandes jogadores,
desde o Edmur, que foi jogador-treinador do Sim, sim, Aliados, sim. do Ernesto, que foi treinador-jogador do Aliados de Ordil, eles vinham todos para o Aliados de Ordil. Aliados. Até o Mendes, o Pacanhão, e o Nedinha, e outros jogadores valiosos e fabulosos, o Jeremias, o Cascabel e todos. Para mim, o melhor jogador da história do Vitória de Guimarães é o Paneira, Vítor Paneira. Para mim. Também já esteve aqui como Já, nosso convidado. Nós fomos jogar ao Leiria, que era sempre aqui grandes equipas. No tempo de São Bartolomeu, você é muito caro, você é muito caro. Convidados, você é muito caro. Grande falar comigo. grande personagem. Fomos jogar e ganhámos 3-2. No último minuto, o Paneira marcou um penalti à Panenca no meio da baliza. Ao Ferreira. Portanto, esse penalti, Paneira no meio da baliza. E o meu coração... Era um craque. Inteligente. Uma vez jogámos em casa com o Tircense, também com menos 10, menos um jogador, joga com 10, e pula médio centro. O homem passei a jogar, fazia tudo bem feito. Um craque. Pronto, é óbvio que os outros têm outras paixões, os outros conhecem outros jogadores que eu não conheci, mas para mim foi o melhor jogador de Vitória de Guimarães de todos os tempos. Jogava muito. E aquela equipa jogava demais. Se nós mantivéssemos aquilo, pois, nós somos campeões da segunda volta. Equipa que mais pontos fez. Campeões da segunda volta. Vitórias em Alvalade, Antas e Luz. Exatamente. Só, a Luz foi que a maior. Depois Luz, que a maior. Guimberto, não é? Um livro direto. Portanto, se aquilo agora, depois saiu um, saiu outro. E lembro-me que o Capucho começou a ir à seleção. E chegava sempre desanimado. Oh, mister, não jogo mais. Já viu, mister? Ele tinha um Opel Corsa. Tem um Opel Corsa. Os outros Porsche, Mercedes. Os outros têm uma vivenda acolá, outra vivenda acolá. Eu não tenho nada, não ganho nada. Eu disse, não te vou deixar de desistir. Tu vais jogar para um clube grande outra vez e vais ser melhor que eles. Tu és melhor que eles. Ele, lá está você com a sua conversa. Tu vais ver. Então, eu, a falar assim, eles estão vivos aí, sabes? Podem confirmar isso. E foi para o Porto. E fez grandes épocas no Porto. Mas como é que era Capucho e Paneira? Não são os dois para a direita? Os dois para a direita. O Paneira jogava em médio interior direito e o Capucho extremo direito. E o Zé Carlos lateral. Lateral direito. Era quase um triângulo. Jogava de olhos fechados, os três, pá. Era. Até tinhas visto, os adversários até caíam. Zé Carlos, Paneira e Capucho. É demais, jogava tão bem, pá. O Marco Freitas só ganhava e passava, não é nada com ele. O Zóbico também era um executante. Nunca conseguiu levar nenhum deles para o Boa Vista depois mais tarde? Só o Gilmar, mas já em final de época. Ok. Já o Gilmar, na altura, também era... O Edinho era mais felino, era mais marcador. E depois, naquilo tudo, às vezes, tirar mais o Marco Freitas, pôr o Paneira mais para dentro e pôr o Dane. Depois o Dane tinha uma qualidade. Eu tinha jogado contra o Dane no Famalicão. Contra o Dane no Famalicão. Depois apanho como treinador, não sei o quê. O joelho um bocado ali. Opa, que jogador. Pá. Devia de ser publicado na Federação e na Liga. Os clubes não podem jogar com camisola número 10. Nenhum jogador faz jus àquela camisola presentemente em Portugal. Nenhum. Porque é um número sagrado, não é? Aquele número é tão sagrado. Claro. Vale tanto, digamos, só devia ser proibido. O 10 é o gênio da equipe. Não há nenhum clube que possa jogar com o número 10. Até a nova ordem. É verdade. Qualquer um veste o número 10. Não há 10. Agora não há. Mas até a nível europeu está tudo a escassear. O seu Boa Vista era o Sanches? O Sanches nunca... Era um 10. Podia jogar a 10. Mas não, o Sanches tinha muita potência. Treinava sempre muito bem. Mas em termos de qualidade, o Timóteo era melhor. Era mais 10 o Timóteo. O Timóteo tinha uma qualidade. Ali também tinha nas botas, tinha olhos. Mas que viam. Fazia que tudo Eu só ele mesmo. O Sanches era bom, mas era mais potência. Mais irreverência, mais... Até luta. E como pessoas, eram também assim? Eram. Um era reservado e o outro era extrovertido? Eram os dois... Era o QB, não eram também... Mas o Timóteo tinha boa relação com todos. O Timóteo era, de facto, digamos, um tipo de... Não era pai deles todos, mas era que eles viam o Timóteo como uma referência. E o próprio Sanches. Mas o Timóteo, pela maneira de ser dele, se calhar tinha mais... Cativava mais. O Sanches era um profissional que nem parecia que tinha o estatuto que tinha. Treinava bem todos os dias, questão física. O Timóteo resguardava-se mais daqui e acolá. Mas eu também tinha esse cuidado,
porque eu muitas vezes punha o Mário Silva ao lateral esquerdo e o Quevedo da ponta esquerda, precisamente para o Timóteo estar a andar ali só a jogar quando tivesse bola, e quando não tivesse bola deixa andar, faz o que quiseres ou encosta-te, não há problema nenhum. Portanto, eu também salvaguardava, não punha o Timóteo a fazer aquele tipo de tarefas e trabalhos que qualquer um tinha que fazer, não é? Eu procurava equilibrar a equipa para ele exponenciar o seu potencial, que era a qualidade, uma qualidade excepcional. Como é que era no final os treinos livres? Quem é que marcava melhor? Um ou outro? Era o Timóteo. Era? É? O Sanches valia-se muito da potência. O Timóteo era mais na habilidade. O Timóteo era mais técnica. O Sanches também a tinha, mas digamos, tinha 80%, 70% de potência e 30%, 20% de técnica. O Timóteo tinha mais 70%, 80% de técnica. Era mais... E o Sousa, por exemplo? Com quem? O Sousa era mais, digamos, Sanches? se calhar entre um e outro, mas mais Sanches. Mais Sanches. Qual foi o melhor batedor de livros que viu já agora? Eu sou obrigado às vezes a ser repetitivo, mas um jogador que não treina e que põe lá a bola e bate com o pé esquerdo, com o pé direito, parte dentro de fora para onde for, tem que ser um Oliveira. O Oliveira era uma coisa que ele não se percebia. Chegava ao jogo, esquerda ou com a direita, metia lá a bola. Era uma coisa. O Branco batia bem. O Branco, sim. Não, o Branco batia muito bem. O Geraldão, pronto, era mais força também. E o Celso, o Branco também era força, mas o Branco tentava dar um bocadinho, fora, não é? Guiar a bola mesmo com potência. Agora, o Oliveira era uma coisa que isto nasceu com ele. Quem ensinou? Ele nasceu assim. Punha a bola, esquerda ou direita. Era uma coisa. Eu acho que o Oliveira foi o melhor. Uma das vezes passa-nos, porque a memória já não está tão fresca como antigamente, mas eu acho que não havia ninguém. Porque aquilo, ele treinava uma vez ou outra, mas batia um livro ou dois e depois já doía o joelho ou a virilha e vai embora. Aquilo era dele. Era intrinsecamente dele. Era bom. Era muito bom nesse. E essa equipa Vitória de Guimarães, de facto, era... fala-se pouco porque associam-me sempre ao Boa Vista e tal. Mas eu, de facto, estive ali... É o seu primeiro grande trabalho de autor. Equipa de autor, digamos assim. É o que eu digo. Bons jogadores. Porque é muito bom ser bom treinador. Neste caso, eu digo muitas vezes, há equipas e jogadores que fazem o treinador. E há treinadores que fazem equipas e jogadores. Mas nota-se que há aqueles jogadores que até treinadores têm pouco e fazem alguma coisa. E alguns só fazem mesmo com muitos milhões, muitos jogadores e todos de qualidade altíssima. Porque quando as dificuldades são iguais às dos outros, desaparece, digamos, a grande mestria, os grandes iluminados. Onde é que estão? Não estão. Nem vão aparecer. Porque eu costumo dizer isto, sem querer criar alguma polémica por causa disso. Vocês têm filhos? Vocês metem os vossos filhos na natação com um professor que não saiba nadar? Isto é um bocado assim. Em qualquer área, em qualquer modalidade, se o professor tiver algum conhecimento prático, ajuda sempre. Até porque pode dizer, é assim que se faz, é por isto. Não é quando o treinador diz faz e o jogador diz assim, faça você, e ele não sabe, é mais complicado. Claro que é. Depois, para convencer o jogador não é fácil. O jogador sempre foi muito inteligente. Não é? O jogador não é só jogar bem. E naturalmente que há aqueles que são melhores jogadores porque são mais inteligentes. Eu tinha um jogador que lia sempre o lance primeiro que os outros, que era também 1,5 m, pouco mais. Era o Pedro Emanuel. Fez uma carreira à central. Se calhar como o Ricardo Carvalho. Fantástica, sim. São jogadores que viam o lance primeiro que outros, ainda sejam uma fração de segundo, mas viam primeiro. E não eram jogadores muito dotados fisicamente ou atleticamente, não é? Curioso, Pedro. Um bocado isso. Saltamos de Guimarães, chegamos ao Bessa. Já falamos de alguns jogadores do Boa Vista. Mas antes de ser campeão, já se pressentia que aquilo... que ia ser possível chegar a esse título que era impensável para muita gente? Ou... Nós tivemos sempre a consciência de que era uma coisa quase impossível. Até porque nós, quando jogávamos à sexta-feira, era precisamente para não haver aquela carga emocional de os outros ganharam, temos que ganhar a seguir. Eu escolhia sempre o jogo e também para ter o fim de semana livre, é verdade. Era tudo junto, mas eu gostava de jogar sempre primeiro. O Boa Vista foi campeão a uma sexta-feira. Foi com o Aves. O dia com o Aves. Estava na luz do Bessa. E acontece que nós somos capazes. Agora, nós tínhamos que conduzir as coisas muito bem a todos os níveis, não era só o trabalho no campo, era em termos de mentalidade com os jogadores, porque o que eu disse há pouco, eu não quero responsabilizar nem subcarregar
os jogadores do Porto, ou o treinador do Porto, dizendo que o Porto pode ganhar as competições todas onde está inserido. Não quero que a responsabilidade de ninguém. Tem potencial e tem capacidade, tem demonstrado até aqui, pode fazer isso e para mim, estou a ver isso já há muito tempo atrás. E aquele caso do Boa Vista era nós. Não criar uma responsabilidade acrescida aos jogadores, que é para eles depois começarem a não dormir. Claro. E quando tivesse a perder 1-0 agora vai ser difícil, vai ser complicado. Por exemplo, eu e o Presidente é que estudamos sempre, digamos, o nosso plantel. E as nossas conversas viraram assim. Vamos andar a primeira fase, quarto, quinto, não, nada está em primeiro, porque senão começam já tudo e todos a pressionar-nos, e a imprensa e depois os adversários. Porque o problema às vezes não era só Porto, Benfica e Sporting. Era jogar o Alverca, que era Benfica, ou Sporting e Alverca, depois ir a Passo Ferreira, que são portistas ou benfiquistas e passenses, ir a Braga, que são bracarenses e não sei o quê, ir ao outro clube, que são... E depois, né, criámos adversidades a dobrar. Então não, andamos sempre, vamos manter-nos ali e tal, e depois na hora certa é quando nós vamos jogar ao Aves. Fim da primeira volta. Fim da primeira volta. É o penúltimo jogo. Penúltimo jogo, sim. É na altura de Natal, se me falha a memória. Pois. O campo tinha chovido, até não estava a bom tempo, mas tinha chovido, o campo todo impraticável. E nós ganhámos lá 2-1. E no final do jogo, senti os jogadores contentes, aquela alegria, como se tivessem ganho uma coisa super importante. E eu fechei a porta, mandei, sei lá, 3 ou 4 pessoas estavam lá, embora não fosse de entrar muita gente no balneário, que nós éramos muito seletivos nisso. E disse, malta, não criem expectativas em demasia, mas opa, vamos lançar a semente para podermos lutar para o título. Pá. Então nós, caramba, a jogar assim, com este terreno, com estas dificuldades todas, não sei o quê, vamos pensar que se calhar até podemos ser. Mas pronto, de vez em quando ficou aquela disso. semente na cabeça deles, não é? Jogámos em casa que Porto assim ganhamos. Exatamente. Passámos para primeiro. Lembro perfeitamente desse jogo também. Nós éramos, mas sempre, malta, jogo a jogo, a imprensa a querer pressionar-nos, mandatados daqui e da lá para nos chatear e pressionar, e depois este segundo e o outro contratado para o ano seguinte para aqueles clubes e tal, para ver se criavam ali buracos, para ver se a gente caía no buraco. A gente foi-se aguentando. Eu disse a um amigo meu, pá, tu vais-te esquecer do código da mala. Que ele andava com a mala para um lado e para o outro. Para dar prémios às outras equipas. Vais esquecer do código que a gente não vai perder. E lá conseguimos porque de facto eu recordo-me que nós fomos jogar a Vitória de Guimarães, o Sainz foi suplente. Eu vi isso na altura de Covid, que dava jogos do nosso tempo e tal, e às vezes digo assim, as pessoas que dizem o que não devem deviam ver estes jogos. Nós éramos agressivos no bom sentido de pressionar o adversário, deixar o adversário jogar, obrigar o adversário a errar, a passar mal, a estar para fora, a não saber fintar. Nós fazíamos isso ao adversário. Porquê? Porque treinávamos muito bem. Muito bem. E depois era o Quevedo uma vez deu uma entrevista a dizer, eu fui o melhor jogador em campo, durante a semana não treinei bem, depois chegou ao domingo e não joguei. Porquê? Porque eu tinha o Mário Silva, eu tinha o Erivan na altura, joga o Erivan. Mas nem mesmo. Que era muito certinho também. Eu não sei se era a imaturidade que tinha, se era, não sei, era assim, quem treina bem joga, quem não treina bem, e se houvesse um jogador que não treinasse eu não ficava preocupado. Obviamente, pronto, não pode, joga outro. Eu sou capaz de poder, não podes rasgar e mais tempo parado até dava jeito às vezes sair. Portanto, tinha um plantel competitivo. E lembro-me que naquela fase da preparação do plantel eu disse ao Presidente, eu gostava de um jogador que até não teve muito sucesso em Portugal, mas a mim dava-me jeito, pela minha maneira de jogar, as nossas equipas, era o Duda. Foi contratado pelo Porto, foi para o Rio Ave, foi para o Alverca, depois foi para o Corinthians Alagoano. Passou pelo Benfica ainda, jogou no início logo, não foi, Jaime? O Duda? Jogou como? Passou pelo Benfica ainda, o acho Duda? Que não. Eu vou confirmar. Eu acho que jogou no Alverca. Jogou Porto, Rio Ave, Alverca. Ele era do Porto. Ok, posso estar a confundir. Mas eu também posso, mas acho que não passou. Tem ideia que ele teve um contrato com o Benfica e nunca jogou. Estou com o Porto, emprestado ao Rio Ave, Alverca. Muito útil. E ele foi logo a... Mas ele estava onde? No Corinthians Alagoano? Estava. E depois? Foi lá o Presidente, contratou e trouxe. Foi. E foi muito bem. Muito importante para nós. Mas porquê que o Jaime tinha essa fisgada? Porque eu joguei muitas vezes a defesa esquerda. E às vezes apanhava extremos rápidos e eu via-me tramado. E às vezes até estava para a frente sem destino e eu depois ir atrás de defesa esquerda, do ponto da direita era complicado. Então eu senti que as equipas têm que ter sempre um extremo, um mais criativo, mais final, e outro mais rápido. Boa, sim. Sempre
compus os plantéis assim, sempre gostei. O criativo era o Jorge Couto, desse seu Boa Era Vista? o Jorge Couto ou o Rogério. Ou o Rogério? O Jorge Couto, que era um ótimo jogador. Ótimo jogador. Para guardar a bola. Um ótimo jogador, e não, mas com objetividade. Com objetividade, sim. Driblava, metia a bola lá no sítio, era um ótimo jogador. Como é que o Porto perde jogadores desses, não é? Na altura Não, o Jorge Couto e o Timóteo. Porque o futebol do Porto também tinha muita qualidade, Pois não é? é E isso. não podiam. Não Sobravam. jogavam todos, É isso. Claro. Sobravam. Isto é que mais às vezes é questão da formação. Vão todos treinar o futebol do Porto, mas os que sobram são muitos. E às vezes os que sobram são tão bons como os que estão lá no plantel. Depois vão querer ao Boa Vista, vão querer ao Leixões, vão querer ao Salgueiros. Ainda Depois bem, aí, mas fui ao Porto e me deixar treinar. Mas isso é muito subjetivo, até porque não podem ficar lá 50, só pode ficar 30 e os outros 20 têm que ir para o outro lado. E o futebol do Porto era igual. Para levar o Arthur, tinha que mandar alguém para o Boa Vista, não é? O Arthur, não é? Não tive o Arthur, porque o Arthur é daqueles jogadores que a gente gosta. Claro. E o futebol do Porto bem contratou. Portanto, era um bocado. O Martelinho era um jogador que eu cheguei lá, não dava nada. Muitas vezes falando do Martelinho e o Quevedo, eles faziam diferença pela velocidade que tinham. Jogavam bem como os outros, mas depois tinham aquela velocidade que os outros não tinham. Incrível. E eu sentia sempre que os jogadores eram. Já vos falei há pouco do Liverpool. Aqueles jogadores que jogam nas equipas, no Crystal Palace, no Aston Villa ou no Tottenham, aqueles jogadores rápidos nas bandas, Fazem. é um inferno para quem defende. Pois é. É um inferno. E eu gostei desses jogadores. O Benfica precisa. Cabra. Não tem, Pois precisa. não, pois não. Sim, sim, Este sim. ano não tem. Não tem. Tem. Não tem. Não tem. É. Tem um que se calhar com a condição física ideal, condição física, o Luque Bacchio. Sim, que chegou agora. Oh. Conheço mal ainda, é. conheço mal. É. Mas pode É, ser. pode ser. Esse assim já É. é o que é. Imagino. Exatamente, Mas- melhor, mas é o mais bem único. preparado. É o E único. está, mas, por exemplo, e há aqueles jogadores que são bons nessa filosofia de jogo, que são rápidos, mas com bola. Mas há outros que não é preciso. Mete na frente que ele vai lá. Claro, sim, A bola quase que vai fora, mas eles recuperam, Sim. cruzam e dá golo. Né? Eu cheguei a fazer um golo, só chegámos a fazer um golo e ganhámos em Passo Ferreira, salvo erro, com um pontapé do Ricardo. Nós também treinávamos isso. O desvio do Silva e o Duda meteu centro guarda-redes e o central e golo. Portanto, às vezes era trabalho laboratório. É isso. A gente também treinava cantos, a gente também treinava ofensivos, defensivos, livres, né? E depois também treinávamos isso. Há uma coisa, mas é assim porque acontece. Porque não é. É óbvio que eu digo muitas coisas sério, muitas coisas meia sério, muitas coisas mistas de sério e brincadeira. E eu digo muitas vezes. Vocês viram aquele entre muitos que acontece em todos os jogos. Rio Ave Braga. Aquele pontapé de baliza. Golo do Braga. Uhum. Eu despedia o guarda-redes, o jogador que passou a bola, Sim, despedia-os. é- E o treinador porque obrigou a fazer aquilo. São erros. Nós com equipas grandes, está a bola para a frente, quase para a linha lateral, se for para fora, melhor ainda. Claro, lançamento. Porque se nós sei com os jogadores bem fisicamente, comem bifes de lombo, bem tratados, bem laminados, bem apurados, com os ordenados em dia a ganhar muito, as coisas não é só isto, também são inteligentes. E que ser assim é um crime. Tu perdes a bola, levas golo e depois. Sim, sim. Então vai o trabalho todo de uma semana. É preciso saber e perceber o adversário que vamos ter. E aqui parece que é obrigatório fazerem isso. Por causa das coisas que mais me mete impressão hoje em dia é quando se insiste nesse erro e não Erro dá. atrás de erro. Erro atrás de erro. Sim, sim. Quer dizer, e, às vezes, e golo. E decide-se às vezes títulos, Claro. porque às vezes o acumular de erros e Claro. de jogos perdidos Claro que assim, não é só permanências e títulos, mas muitas vitórias que se perdem por causa disso. Já, o Duda, 98, chega para o Benfica, Chega. confirmar agora, Aham. sai do Benfica, vai para o Japão, depois é que Depois passa vai para o Porto, Porto. Alverca Aham. e o Jaime vai buscá-lo depois mais à É frente. isso mesmo. Porque eu entrevistei há uns anos, ele é até pastor evangélico no Brasil. agora. É. Eu entrevistei e eu lembro, estava na cabeça do Duda de me dizer que tinha vindo para o Benfica. Eu, para o Benfica. Nunca jogou. Esteve contratado pelo Pô, Benfica, então foi isso. Então foi mas isso. nunca jogou. Desculpa, Foi Rui. isso. Não, então. Não, desculpa, não, estavas lançado. Estava É, lançado, mas- estava mas, lançado, estava lançado. E eu acho que, como eu digo, Na Marinha Grande, desculpe interromper, Jaime, na Marinha Grande, quando ganhou a Leiria, é um golo do Martelinho e é muito assim também. Nesse género de golo que o Jaime descreveu agora. Não sei se recorda. não me recordo do golo, não me recordo do golo, 0-1, um jogo muito mas equilibrado. muito difícil. Leiria tem difícil, sempre grandes equipas. E o grandes Martelinho jogadores. depois, já perto do fim, eu vou confirmar aqui, mas faz Mas esse golo. nós tínhamos esse cuidado. O Ricardo, o nomeadamente o Ricardo, estava bem, batia bem, mas com velocidade e colocação. Olha, agora para o futebol moderno, que os guarda-redes jogam muito com o pé, ele era expert, era o melhor nisso. E depois era esta filosofia de jogadores rápidos, não é? Porque eu sabia que a dificuldade que é para o lateral, eu joguei em casa com Farense. Era o Herrera, o Fernando Porto, mais o Carlos Costa, eram 3 ou 4 torres ali na zona central.
mais o Eugénio e o Pitico, o Carlos Fernandes e outro qualquer que já não me recordo lá. Eu queria entrar lá, não conseguia. Estou tramado. E eu já ia para o intervalo e disse, pá, comecei a discutir com o Martelinho e ele sempre, quer dizer, não tinha razão de ser para aquilo que eu pretendia, mas este gajo está a discutir com o Martelinho. E o Martelinho lá foi à casa de banho, demorou meia hora, mas veio e tal, e eu dei-lhe cabo da cabeça. Disse coisas de casa, fora de casa, não mandas nada, és este, aquele. Porquê? Porque sabia que naquele contexto ele seria o único capaz de desembrulhar aquilo tudo. Porque era o Ferreira na frente e o Farense chegou lá atrás à espera que o tempo passasse. E o Martelinho, o Carlos Fernandes é um bocado lento, bom jogador, que depois foi meu jogador mais tarde, mas o Martelinho é o único que pode desenvencilhar aquilo. Dei-lhe cabo da cabeça, ele chegou lá na segunda parte, dei-lhe 4 fintas, cruzou o Silva gol e ganhamos 1-0. Porquê? Porque só o Martelinho é que podia fazer aquilo. Às vezes o Martelinho ia para o outro lado e eu mandava o Alfredo à volta para lhe dar cabo da cabeça, senão ele adormecia. Aí o Alfredo lá vinha expulso, o Alfredo. Nosso convidado anterior aqui no Destino Era Saudade. Um pouco assim. Portanto, este jogo em Leiria Gem foi aos 88 minutos. Estava agora aqui a confirmar. Eu tinha grandes jogadores. E todos os treinos, aquilo era a sério. Eu não tinha que me chatear com nada, com ninguém, era sempre a sério, mas todos. Era, na altura que era o Luís Manuel, o Luís Carlos, o Helder, portanto, o Ayu, portanto, aquilo era, com certeza, se calhar, os treinos que lá estiveram, já do tempo do Sapadroto, o Manuel José e tal, deixaram lá aquilo, e depois foi-se perdendo espaço, mas aquilo era, o Rui Bento era central com essa altura, não mais uma médio centro, e fez-se um médio centro fabuloso. Fabuloso, e às vezes estávamos empatados e eu punha o Putin no meio, tirava a ele, não era porque jogasse mal, mas acrescentava com o Golar o Pedro Santos, mais criativos. Sim. Falamos pouco do Pedro Santos, pouco do Emanuel, que trouxe do Rio Ave. O Emanuel, sim. Lancei do Rio Ave quando fui lá, treinador jogou também no Rio Ave. Então tínhamos um plantel bom. Era o Freixo jogava quando o adversário, e eu sentia que o adversário atacava mais por aquele lado, o Rioscar atacava melhor, mas defender era mais frágil, punha o Freixo, depois das bolas paradas ficámos a ganhar, o Freixo defendia bem e atacava bem, não tinha que subir tanto pelo lateral, tinha mais liberdade de subir, o outro, portanto eu punha ali as coisas à minha maneira. E é com o Jaime que o Freixo e o Petit vão para a seleção. Exatamente. Recordo muito bem disso. E o Vítor Paneira ainda vai à seleção ao Campeonato do Mundo aos Estados Unidos, na altura que sou treinador do Vitória Guimarães. Eu disse, tu vais ao Campeonato do Mundo. Vais ver. Portanto, não era eu era, pronto, eram eles que eram bons. Eram bons, eles gostavam de ganhar. Eu fazia treinos às vezes ao sábado de manhã, que eu às vezes tinha que ir para que aquilo parecia que estava a estar a Liga dos Campeões. Queriam ganhar, aquela ambição de ganhar. E depois ganhar era normal. Se a gente ganhasse às vezes e ganhasse a rasca, eu sentia que não vinhamos felizes da vida como antes, porque ganhamos a rasca ou ganhamos porque não jogamos como ao costume. Jaime, nessa altura os treinos eram quase sempre abertos. Ou seja, não havia o preconceito que há hoje de tudo fechado. O Rio há bocado falou. Nós víamos quase sempre os treinos. Eu tenho para o futebol de alta competição, com 79. Até a data eu não tenho um jornalista, digamos, uma mãe da imprensa com quem eu tenha incompatibilizado com ninguém. Tenho uma boa relação com toda a gente. E então na altura que eu jogava, na década de 80, sim. o pai dele, o Roberto Cristóvão, e outros, a gente tinha uma relação muito próxima. Eles às vezes iam entrevistas ao nosso quarto, no hotel, era proximidade, falava-se tudo. Pronto, isto alterou, ok. Mas havia uma proximidade muito grande. Mas nessa altura havia uma ligação grande. Cultivava-se muito isso. Em 2000, 2001 ainda havia essa proximidade. Eu estava a começar e eu fiquei fascinado com essa abertura que havia. É verdade, eu de vez em quando até vejo algumas locutoras de televisão bem bonitas que foram lá fazer estágio ao Bessa. Não deixavam noutros locais e eu deixava lá. Fazer o estágio delas, é engraçado. Era um clube de facto espetacular para se trabalhar muito também. Bem organizado. Nós no Boa Vista, em fevereiro, começámos a tratar da época seguinte. Os estágios, o plantel, quem vendíamos, quem não vendíamos, tudo planeado ao pormenor. Eu e o presidente era tal, sempre. Quem queríamos, quem não queríamos, este, aquilo, o outro. Nós tivemos para contratar o Paulo Ferreira, o Tonito, quando estava no Vitória de Setúbal, e só que eles depois foram desviados para aqui. Contratámos o Éder, mas era o Éder e o Ederlei, não era só o Éder. Era central. Ederlei para contratar, só que depois fugiu-nos
Uma história que eu não quero contar aqui. Porque preferiram o Márcio Chiririca. Lembro, Márcio Santos, não é? Ponta de lança. Sim. E eu creio... Eu estava em- Estava em Quiaios E o nesse Derlei estágio. vai para o Porto. Porto. Oh, já me E entre corrijo. outros. E se calhar os outros clubes também pensam assim. Mas nós, quer dizer, contratámos o Erevan ao Friamundo, o presidente disse, não, vamos contratar este jogador. Ele vinha com um casaco novo, comprado, se calhar, aos marroquinos, de Napa. Disse, oh, presidente, é muito importante nós contratarmos jogadores que tenham qualidade e aqueles atributos que eu reconheço que podem ser melhorados e depois que queiram comprar um carro novo e uma casa nova. Esses é que vão lutar, esses é que vão andar ao nosso lado todos os dias, a chuva e ao sol. São esses. Os jogadores já mais acomodados, também gosto, que seja craque e tal, e que tenha espírito de grupo. Mas esses jogadores fazem as grandes equipas, porque querem melhorar a sua vida, melhorar a vida da família. Sim. Querem subir, digamos, na Faz carreira. todo sentido. E então todo é aí que se sentido, aposta. Sim. Ah, andamos aqui, eu não descobri a pólvora, mas às vezes fala-se jogadores. Eu ia a um programa de televisão, eu disse: se fosse treinador, contratava o Banza ao Famalicão. O Banza, E este ano eu contratava o Cleiton ao Rio ao Ave. Rio Ave. Eu já o contratava ao Casa Pia. Contratava ao Rio Ave. Tem tudo para ser um jogador. 5 milhões, 10 milhões, peguem. Venha. É novo. Bate nos defesas, faz golos, dribla, tira-se para o chão, levanta-se. Quer ganhar e melhorar a sua vida esportivamente e financeiramente. Eu contratava. Não vem, acho que vem. Acho que sim. Vem jogadores daqui, da lá, tantos milhões, tantos Fiquei milhões. surpreendido. Pensava que ele ia sair este ano, por acaso. Eu conheço, Cleiton, já está. Já dizia isso ano para durante a época. Era o primeiro a rapar, era ele. Contratar era ele. São formas de scoutingar, digamos, a matéria que eu não faz-me confusão. Oh, Mas Rui, pronto. vamos Como então aqui- faz confusão, não viste? Para o lado e para trás, para o lado e para trás. Para o lado e para trás. A minha, pá. Vamos lá falar sobre Um isso há bocado. canto que seja a meu favor, venha parar Menos no guarda-redes, substituição logo, fora. Joga outro, entra outro. Caramba, é um perigo os cantos e os livres de cruzar para a área, para os pontas lá se alimentar. Olha, aquilo que o Porto fez em Vila do Conde é que acho que é muito bem feito. Objetividade, que Acho então eu, não é pum-pum. Por muita gente ali em Eu cima dizia do... muitas vezes, vamos jogar bem para ganhar, mas se não jogar bem, vamos ganhar. Ganhar tem que estar à frente de tudo. Porque amanhã jogamos bem, mas jogamos bem. Eu gosto de jogar bem. Eu gosto que as minhas equipas joguem bem. Mas cá aquele dia que às vezes as coisas não funcionam. Não estamos tão inspirados. O adversário também nos conhece bem e nos condiciona muito. Vamos jogar para ganhar o resultado. Vamos ser eficazes. E depois queixam-se. A minha equipa hoje não foi agressiva. A minha equipa hoje faltou-lhe mais pressão ao adversário. Faltou-lhes mais daquilo. É o mais fácil de se pedir aos jogadores. Dizer para eles fintarem, meter a bola no buraco da agulha. É uma questão intrinsecamente técnica e digamos, de inspiração também. Agora, pressionar, marcar, é o dia-a-dia. Claro que sim. Faltou-nos isto, faltou-nos aquilo. E reparem, todos os campeonatos, salvo raras exceções, também pode ser a equipa que marque mais golos. Mas a equipa que sofre menos golos é campeã. Não é defender. Agora, o guarda-redes, os dois centrais e o homem da frente, aquele desenho ali, aquele triângulo. forte, para entrar lá é complicado. Para entrar lá. Depois o lateral até pode ser melhor ou pior e tal, não sei o quê. Para entrar ali aquele triângulo invertido, os três, mais os guarda-redes, se forem bons. Lides, Pedro Emanuel e Rui Bento? Exatamente. Às vezes Jorge Silva. Jorge Silva, bom jogador Pois. também. Também chegou a ir à seleção com o Pois. Jaime. Portanto, esse desenho é fundamental. Não sei se recorda, o Jorge Silva, pai do Fábio Silva, que era Sei, muito bom jogador no Boa Vista também. Sei, claro, sei. Oh, Rui, já falamos de Saltilho, já falamos da transição para, portanto, jogador-treinador. Uma chamada à seleção num jogo em que, quando o Jaime já estava no Vitória de Setúbal, em que é chamado 4 anos depois pelo Artur Jorge à seleção. Espetacular. Guimarães, Bessa. Vamos entrar na fase final agora. Mais 2, 3 perguntas para tu acabar. Não, uma é uma provocação, mas é boa. Provocação boa. Não, México 86, Portugal. Eu sei que já falaram de Saltinho, mas Jaime Pacheco tem a honra de ser o primeiro jogador português a ver um cartão amarelo em mundiais. Num Portugal e Inglaterra. Nunca aconteceu em 66. E eu, não sei, há meses eu vi isso e até tirei a fotografia. E mandou ao Jaime. Mandaste. Mandou ao Jaime. Mas acho que foi por palavras, nem sequer. Não foi falta para não. Não sei, Nem não me me lembro recordo. já. Não me recordo. Nem me Não lembro recordo. disso.
A gente, como no passado, no presente, às vezes há cartões amarelos que não fazem sentido nenhum. Pois, claro que não. Não faz sentido nenhum, são faltas, simples faltas no meio campo, e às vezes o árbitro por isso por aquilo. Às vezes acho que é exagerado, até porque condiciona o jogador, e às vezes não faz sentido uma falta ou outra, mas pronto. Não me recordo, mas eu não era de uma forma essencial, eu não era agressivo, eu lutava, é óbvio, fazia uma falta ou outra, mas nunca, sempre fui Eu acho que foi perda de tempo, sabes? Foi falta. Eu se calhar, devíamos estar a ganhar então. Está a ganhar 1-0 já e demorou a marcar. Depois calhar, a bola assim e o árbitro... A minha forma de jogar era, quando tivesse a bola, os primeiros passos, passar bem para não errar. Então, quanto mais curto, melhor, que a probabilidade de errar é menor. E o adversário que jogasse na minha zona, não tocar na bola. Era os meus primeiros objetivos, o meu pensamento e objetivo era esse. Passar bem, ganhar confiança, e o adversário não tocar o menos possível na bola, não deixar jogar. Era e nesse dia com a Inglaterra, lembra-se do seu adversário direto? Não. Não tem noção? Não me lembro. Não sei se era o Glenn Odell, não sei, não me recordo. O Brian Robson? Normalmente, se calhar até podia ser, normalmente era sempre o melhor, que aquilo 10, antigamente os 10 eram a sério. É. Eu às vezes jogava no meio. Eu até estava a ver se entrava aqui nessa ficha de jogo para ver os jogadores. Sei que era o Bobby Robson. O Robson disse que ia ganhar e eu depois no final disse, Mr. Robson, toma! No meio campo de Inglaterra estava o Brian Robson. Sim, lesionou-se nesse Mundial o Ray Wilkins. Sei que era, esse jogava na posição que eu jogava mais, era o Carequinha, jogava no meio, depois foi para o Milão. Exatamente. Verdade, o Glenn Odell. Sim, esse era um canhoto, era fabuloso. E estava ainda o Chris Waddle, não sei que posição jogava, o tal que jogava no Marselha do lado direito, que era canhoto, jogava do lado direito. Verdade. E lembro destes dois pontas de lança, que era o Gary Lineker e o Mark Hatley. O Mark Hatley. Eram os dois pontas de lança esses, eram dois. Mas diga-me uma coisa, essa boca, o Bobby Robson, depois confrontou alguma vez com isso? Ou ele lembrava-se de si? Ele lembrava-se de mim porque depois foi com ele. Ele lembrava-se, ele de facto connosco naquela fase teve 3 situações um bocado desagradáveis. 3. Foi esse jogo. Foi pelo Vitória de Guimarães, fomos ganhar às Antas, era o treinador, 3-2. 3-2, sim. E depois foi lá por União de Lamas antes, empatar 0-0 para a Taça de Portugal. Sim, naquele jogo fantástico. Exatamente, fizemos União de Lamas. No último minuto do prolongamento. Jorge Silva, estou na trave. Eu sou treinador do Lama, União de Lamas, vamos lá jogar para a Taça. Empatámos 0-0 e depois passado um mês ou dois vou lá pelo Vitória de Guimarães para o campeonato e ganhámos 3-2. Gem, não é esse o último jogo do Gem no Lamas? Vai logo a seguir para Guimarães, não é? Não. Ainda faço mais se não é jogo. O último, é dos últimos. É dos últimos. Ainda vou a Aveiro jogar ao Beira-Mar. Porque o doutor Pimenta Machado, eu estava em casa da minha mãe. O meu pai tinha falecido, eu fiquei ali com a minha mãe uns tempos. E então houve alguém iluminado que o Carlos Alberto Silva ia ser contratado para o Vitória de Guimarães. E depois lá, um amigo meu, lá um boi, deu-lhe uma amarrada. Ele foi para o hospital, teve um problemazito, foi para o hospital. Já não veio o Carlos Alberto Silva. E então, o doutor Pimenta Machado falou em contratar um treinador, era o Vitor Oliveira o treinador. Então, o Vitor Oliveira, as coisas não correram bem, ficou o Manuel Machado interino, que era treinador de júnior. Okay. Então ele falou com esse meu amigo agora, antes não era tão amigo. Se calhar já era, eu não sabia. E ele estava a contratar o Carlos Manuel, que estava no Estoril. Falaram-me do Carlos Manuel e tal. E esse meu amigo disse assim, você tem um igual ou melhor, fulano. Eu já tinha sido treinador-jogador no Passo de Ferreira e tínhamos empatado em Guimarães e depois em Passo de Ferreira também empatámos 1-1. Mas esse fulano é que lá anda. O Lamas. Está treinando o Lamas agora para o Vitória. Faz lembrar um jogador que joga no Vitória de Guimarães e para o Barcelona, mas se é para o Porto e o Benfica, depois para o Barcelona já não espanta tanto. E então, como contou o Pimenta, exatamente. E então, eu estou lá, uma segunda-feira liga-me o Dr. Pimenta Machado. Que o Dr. Pimenta Machado. E eu, um artista aqui a brincar comigo, porque eu não sabia que ele ia ligar-me. E começou a falar, eu a falar e a tentar, e era mesmo. Falar consigo e tal. Lá combinamos. Aquele estilo inconfundível.
Não, salvo erro foi na quarta-feira seguinte ou na quarta, ou na quarta-feira a seguir, ou passado, digamos, 10 dias. Ele vinha de Lisboa, e lá na vida dele, e tal, ligou o rádio, Futebol Clube Porto, União de Lamas, e eu o relato, 0-0, tal. Chegou, na quinta-feira ligou-me, vamos lá consigo. E onde é que eu fui ter com ele? Ao parque de estacionamento do Futebol Clube Porto, onde eu tinha empatado no dia anterior. História e tal, e disse, mas eu tenho contrato com lá, mas tenho que... resolve-se, para ele resolver-se tudo, a maneira dele. E tal, e entretanto, fiz o jogo com a União de Lamas, fomos ao Beira-Mar jogar, e eu disse ao Américo Martins e ao Sr. Manuel Ferreira, Américo Martins, presidente, queria falar consigo. Tem esta possibilidade assim, vocês podiam ajudar e tal. Vejam lá se entendem-se. E eu nem sei se chegaram a falar. Sei que o presidente da União de Lamas disse, olha, nós gostamos tanto de si porque achamos injusto nós prendê-lo aqui se tem esta oportunidade. Porque eu também, quando fui para a União de Lamas, eu não fiz preço. Reuni-me com eles em Espinho, aqui a União de Lamas. Chegaram ao fim do mês, pagaram-me aquilo e eu aceitei. Portanto, eu não discuti nada com eles. Portanto, e temos uma relação, eles foram impecáveis. Estou eternamente gratos pela oportunidade de deixar treinar a União de Lamas e depois por me facilitar. E, então, quando eu vou treinar a Vitória de Guimarães. Portanto, esse processo que acontece assim... Claro, do nada. Do nada. E então apanho o Bobby Robson, a taça, e depois no final do jogo, até fui convidam-me para ir ao gabinete dele, tivemos lá um bocado, e eu falei-me lá o meu inglês um bocado aí, arrasque ele, o português dele também, não sei o quê. E depois vou para o Vitória de Guimarães, então vamos jogar às Antas e ganhamos também 3-2. E convidou para ir outra vez, não? Não. Aí já não. Já não, porque ele sabia que ia jogar lá, mas ia ganhar. E que o Vitória já tinha perdido, não é? Sim. Não, mas era um gentleman. Diga-me só uma coisa que me ocorreu agora. Jaime Pacheco, campeão nacional pelo Boa Vista, e vou ser simples. O Álvaro Magalhães subiu o Santa Clara da terceira para a segunda B, da segunda B para a honra. O Sousa ganhou a taça pelo Beira-Mar. Manuel Fernandes subiu 4 equipas, da segunda para a primeira. Inácio, campeão nacional pelo Sporting. João Pinto subiu com os Chaves em 2013, subiu da segunda para a primeira. Já disse 6 exemplos, portanto, meia equipa de saltilho que deram o saltilho para treinadores. Vocês viam-se como treinadores? Como é que esta fornada tem este... Já para não falar de Carlos Manuel e Diamantino, mas eu não sei os méritos deles. Eu não sei se o Carlos Manuel subiu o Estoril, não sei se o Diamantino subiu o Campo Meirense, não tenho ideia. Sei que treinaram lá, fizeram até bons trabalhos. O Carlos Manuel no Estoril fez um belo trabalho. Fez. E só não subiu ele era treinador de jogo do Estoril e era treinador de jogo do Passo Ferreira. A sério? Sério. Engraçado. É. Não sei se há mais jogadores dessa geração. Agora estou a ver o Bento, o Damas, o Futre. Não fizeram nada como treinadores. Mas é engraçado a ver nesta geração... Muito honestamente, eu quando me foi colocada a possibilidade de ser treinador, eu não queria porque eu tinha 32, eu queria jogar, a minha fobia era jogar, mas não estava minimamente preparado para nada. Eu fiz, digamos, eu como era o capitão da equipa, estava ali, digamos, a suportar a equipa enquanto os diretores negociavam com algum treinador. E eu estava ali à espera que viesse um treinador, né? E pedi ajuda a um treinador de júniores que faleceu, que era o Sr. António Dias, e que me ajudou ali, pronto, combinávamos os treinos, fazíamos os treinos um bocado, de uma forma, digamos, rústica, o nome que queiram dar, assim, era, pronto, eu amanhã vamos treinar, eu começava a pensar e alinhava o treino, chegava lá com ele. Mas alinhava lembra-se de pensar em Ivites, Artur Jorge, Manuel José? Um bocadinho todos, Claro. E não fazer o que alguns que eu achava que faziam mal, não fazia, como é óbvio, não é? Claro. E é óbvio que a questão é assim, os treinos não fogem muito uns dos outros. Quando vamos falar dos apaixonados por treinos, é tudo blá 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 blá. Tu tens que fazer trabalho de flexibilidade, sempre. Tens que fazer trabalho de resistência, trabalho de potência, trabalho de velocidade. E depois tens que fazer espaços curtos, espaços reduzidos, 4x4, 5x5, tudo que seja para depois encaixar no modelo de jogo que queres, percebes? Porque tu para fazer toque-toque tens que ter jogadores
com um toque muitas vezes na bola, né? Tudo faz, cantos livres, ensaias tudo, atacar e defender, atacar e defender. Depois a seriedade que pões e digamos, as ideias que tens para cada jogo. Não é tudo o tricô, a gente faz tudo igual. Depois é aqueles que trabalham mais tempo, são mais rigorosos, mais exigentes. Não é? Eu quase sempre, equipas, agora é muito mais difícil, mais complicado, por várias questões. Mas os jogadores treinavam de botas de alumínio, se eu dissesse é de botas de alumínio, tem que ser botas de alumínio. Caneleiras era quase sempre. Alguns já iam para o pavilhão de caneleiras, porque já estou habituado, já colocavam por colocar. Claro. Porque é uma ferramenta importante. Sim. Portanto, quantos jogadores se vê a cair e a levar gol por escorregar pitões de alumínio? Hoje, quando em dia, o formato obrigatório regulamentado das federações e da UEFA e da FIFA é molhar o campo. Claro, verdade. E depois, se apanhas um ponta de lança de botas de borracha, tu até o comes vivo. Se for de alumínio, tu tens respeito. E vice-versa com o central. Portanto, há uma série de pormenores. Depois depende de cada um. Porque há treinadores que têm medo de substituir aquele jogador, ou medo de dar... Ou dar eu lembro-me que na brincadeira o Hernando Gonçalves dizia: oh miúdo, meu lá se alongas bem. Ele dizia: oh professor, não sou eu, é o Oliveira, eu estou a alongar bem, eu falo para ele está agora a falar para mim. Portanto, esta era a brincadeira que tínhamos, exercíamos, porque ele, em vez de dizer ao Oliveira, dizia-me a mim: eu estou a alongar bem, ó professor. Diga ao António, diga a mim. Eu disse: olha este miúdo lá, lord dele e tal. Portanto, era a relação que tínhamos. Portanto, esse tipo de coisas, depois depende. Ou vocês pensam que o jogador não apalpa e não vê se o treinador é mão firme, se não é. Claro. E ainda a semana passada, houve um jogador dos melhores dos últimos tempos, dos melhores do mundo de todos os tempos, o De Bruyne. Saiu. E o Conte disse: ele está enganado com o treinador que tem. Exatamente, sim. Ele sabe que é assim. Se fosse com um treinador mais assustado, mais pobre, Sim, percebo. eles até o comem vivo. Ele, Claro. não. É uma das coisas que eu gosto do atual treinador do Benfica. Foi sempre assim. Tem coisas que eu não aprecio. Mas estas formas de liderar eu gosto. Porque os jogadores têm que perceber e entender que ninguém faz contrato para ser titular. Claro. Eu também era suplente. Também cheguei a ser suplente. Sim. Né? E o que é que eu fazia à terça-feira? Punha candeleiras e botas de alumínio e ia para o pelado Então. de botas de alumínio. Eu tenho que ganhar o meu lugar aqui. Não era bater à porta do treinador e dizer: porque é que eu não jogo? Nunca fiz isso. Então, e nós temos a consciência de que na escola, se a professora foi exigente, nós tiramos 12, 13, 14 ou 15. Se facilitar, a professora nós é 9, 9,5, 10, arrasca. E no futebol é igual. Mas não acha curioso, veja lá, a sua geração foi isto e não estava preparada para isso, digo eu. E a geração seguinte que vai ao Mundial, a 2002, eu estou, enquanto o Jaime está a falar, eu estou a ver Vitória Bahia, Abel Xavier, Fernando Couto, Dimas, Pauleta, Figo, Rui Costa. Eu, à cabeça, é Sérgio Conceição como treinadores. O Paulo Bento. Abel algumas experiências. Não, mas estou a dizer, está bem, Ai, estou a mas dizer de- ganhar coisas. Ah, né? não, sim, Paulo sim, Bento, Sérgio Conceição, e agora estava um que me escapou. O Jorge Costa não estava? Não estava nos meus planos. O Jorge Costa era outro. Mas quem é que seria? Agora escapou-me. Nuno Gomes. A minha pergunta é: vocês sentiam necessidade de prolongar o vínculo com o futebol? Ou pelo menos o Jaime? É como eu digo, as pessoas têm que me conhecer bem para perceber muitas vezes onde eu quero chegar. Era o Rui Jorge. Rui Jorge. Rui Jorge. Nós tínhamos necessidade de continuar a fazer o que quer que fosse, e nem que fosse voltar às profissões primitivas, antigas, porque não tínhamos ganho muito dinheiro no futebol. Pronto, era... Essa geração de jogadores já ganharam muito dinheiro. Exatamente, pronto, ok. Sim. E às vezes gosto muito de ver filmes, e alguém diz assim: não, o rico, as pessoas que têm muito dinheiro são muito respeitadas. As que têm pouco dinheiro não são tão respeitadas. E basta ver um ex-jogador de um clube, se tiver muito dinheiro e vai bater à porta do clube, quer qualquer coisa, ou quer ir lá cumprimentar ou entrar, não sei o quê, o presidente ou alguém recebem. Se for um pobre que vai lá bater e vai lá até para fazer a mesma coisa, não recebem com medo que ele vá pedir alguma coisa. Infelizmente, não sei se é felizmente, a sociedade é assim. Sim. Tens muito, vales muito, tens pouco, vales pouco. E no futebol nós tínhamos necessidade de continuar, porque a nossa vida como futebolistas não nos deu milhões como deu, felizmente, à outra geração, não é? Sim. Porque a partir dos 90 e tais, 2000 é que se começou a ganhar grandes fortunas, não é?
Graças a Deus que eles ganham e bem merecem. Porque eu fui treinador, mas nem estava a pensar nisso. Eu fui porque fui empurrado para ali. Até vir outro treinador. Entretanto, jogámos com o Sporting, perdemos 3-0. Também era o Figo, o Balacó, o Peixe, era aquela equipa toda, o Jankauskas, não sei o quê, que tínhamos que perder, não é? Perdemos... O Juskoviak. O Skoviak, desculpa. O Jankauskas era outro. O Skoviak. E depois jogámos com o Nacional, com a União da Madeira para a taça, ganhámos. E depois fomos jogar a Chaves. Isso é o Passos Ferreira, é isso? É o início. O seu início. Depois jogámos jogar ao Chaves e nós penúltimo e o Chaves em último. Treinador, o Henrique Calisto. O presidente da Associação Nacional de Treinadores. E eu disse, como dizem todos, vamos jogar para ganhar. E cheguei lá e ele disse, estás com uma moral, mas zangado. Dizer que vais ganhar aos Chaves. Eu disse, professor, se eu não penso que ganhar o último, vou ganhar a quem? E ganhámos 2-1. Sim. Não. Por exemplo, uma das coisas que se calhar eles é que estão certos, eu estou errado. E eu faço-me espécie de confusão. Um treinador que perde 4-0, 3-0, 5-0, não sei o quê, e vai para a imprensa, está lá meia hora e fala como se ganhasse o jogo. Eu digo assim, eu falava o menos possível, vinha embora, escondia-me, não sabia o que é que tinha que dizer, ou havia de dizer. Hoje em dia, os treinadores perdem 4-0 e falam, no final do jogo, o semblante limpinho, tranquilo, porque fizemos, porque acontecemos. Eu disse, mas ele ganhou ou perdeu? Perdeu 4-0 e está a falar assim. Então, essas coisas a mim, o sentimento de derrota para mim, a gente às vezes põe o pé nem sabe onde põe, quando vai para a conversa de imprensa, e nem sabe o que vai dizer, porque está tão a sofrer, tão de ter perdido. E hoje em dia este discurso faz-me espécie, faz-me confusão. Sou que estou ultrapassado, de certeza, mas não faz sentido. Era falar, resumir o mínimo e tal, e dizer muitas vezes, olha, são melhores, são bons, e nós não tivemos capacidade. Às vezes é o melhor. Como também ouço os nossos treinadores das equipas, nomeadamente os três, dizem, o Real Madrid, o Arsenal, a diferença de orçamento. E quando jogam com o Arouca e o Alverca, não falam da diferença de orçamento. Só falam quando lhes dá jeito. Sim. Portanto, há os prós e os contras, há as coisas boas, menos boas, mas, como eu digo, eu não pensava ser, e depois vai ser. E eu disse, não sou, eu não quero. E vim embora na televisão que eu ia continuar. E eu disse, cheguei a casa, a minha mulher disse, aceitaste? Disse, o quê? Ser treinador do Paços? Não, nunca, só quero ser jogador. No dia seguinte, reunimos, a direção entrou, olha, vamos anunciar que o treinador vai ser o Jaime Pacheco até ao final da época. E eu disse, eu não disse isso, eu disse que não queria, não quero. E olhei para o semblante dos jogadores, e eu disse uma coisa, uma condição. Se houver aqui, democrático ou secretamente, vai haver aqui uma reunião entre eles. Se houver um voto contra, não quero. Se eles aceitarem ou se disserem que sim, eu fico. Saímos todos, ficaram lá os jogadores, és tu. Eu disse, pronto, há uma coisa. Estava o Valtinho, o Padrão e... não sei quem era o outro. Malas feitas, eu disse à direção. Estes jogadores têm que continuar. O Padrão guarda-redes, o Valtinho médio. Era. E eu de qualquer, não sei se não recordo. Para ir embora. Não, eu tenho que continuar connosco. Continuamos, apoiaram-nos incondicionalmente, deram de ordenado 6 meses, 1.250 contos. Pagaram em 6 meses o que pagava a menos do que o professor Neca. Deram 250 contos, acho que por mês. Dávamos à volta de... Sim. Sei que foi 1.250 contos, 6 meses que me pagaram como treinador. Pagaram-me ordenado de jogador. Claro. Prometeram 3.000 contos se nós permanecêssemos na primeira divisão. Nunca recebi. Ainda está à espera. O roupeiro, o homem da Relva, chamou-me vigarista quando eu lá fui fazer um jogo pela apresentação de Passos Ferreira com a Vitória de Guimarães, chamou-me tudo. Porque eu tinha levado dinheiro e não tinha dado dinheiro que eu disse que dava aos roupeiros, aos homens da Relva, servia por todos. Eu nunca recebi, então não podia dar. E ainda fui insultado por cima. Portanto, e depois queria ficar no Passos Ferreira, mas queria que eu ficasse só como treinador. Porque o massagista queria entrar essa hora, dizia que eu tinha uma doença muito grave na coluna, que era a questão de dias que ia deixar de jogar. Porque eu obrigava. O treino às 9 horas, o massagista tinha que estar antes das 8. Como eu. Ele chegava às 9 menos um quarto. Eu dizia, o senhor tem que chegar mais cedo. Andava a dar injeções à mulher daquele diretor, esfregar a pé aquele. Quer dizer, e depois o roupeiro, eu queria fazer treinos de manhã à tarde, às vezes. Não temos equipamento. Eu disse, treinamos com o equipamento alternativo, que está aí a ganhar valor e tens de aranha. Ficava zangado comigo porque não ia para o café.
Então eu queria ali 2 inimigos, que é o roupeiro e o massagista. E não é que eu não fiquei no Paço Ferreira por causa disso. Giro. É verdade. Portanto, já vem que não foi nada. E depois andei um tempo, depois voltei a jogar no Braga. Sim. E depois fui para o Rio Ave treinador Rio Ave jogador. ainda. Sim. E pronto. E depois aí pensei assim, vou ser treinador. Foi a partir daí. Comecei a... Lembro-me de uma história com o Manel José. E eu não... Pois está, era a minha inocência. Eu, treinador jogador de Paço Ferreira, fomos empatar ao Boa Vista 0-0. E eu disse, pá, não é tão difícil ser treinador, pensei que ser treinador era mais difícil. E disse aquilo de uma forma ingênua. O Manuel José caiu-me em cima. Porquê? O Major foi lá, acho que no final, vocês deem uma equipa que não tem treinador, é o treinador jogador, treinador já nem sabe o que é, venha aqui empatar. Lá, e o Manuel José depois caiu-me em cima por causa disso. E eu disse aquilo de uma forma muito ingênua. Claro. Porque de facto, ser treinador é uma responsabilidade muito grande. É mesmo muito grande. E é mais fácil para quem tem grandes jogadores. Agora, quando se tem dos treinadores que dizem, não tive tempo para preparar o jogo. Os jogadores foram para a seleção. Coitado do treinador que está a treinar e os jogadores não vão para a seleção, não são tão bons. E um gajo anda ali a treinar e desgasta a semana inteira, chega ao jogo, nada dá certo. Os jogadores, quando vêm da seleção, é porque são bons e já têm. Já vem de trás. Traz o trabalho todo feito, é só pôr as pedras no sítio. E todo a lamentar-se, não tivemos tempo para treinar. Verdade. Desde que o jogador recupere fisicamente bem, não tenha problemas de lesões, é só siga. É repetir como eu às vezes dizia no discurso quando ia à imprensa, olha, é só mudar o nome do clube, aquilo que eu disse há 15 dias quando jogámos é igual. É a mesma coisa. Jaime, última questão, que já está bastante longa, mas isto passa a correr mesmo consigo, é um prazer ouvi-lo. Arábia Saudita, China ou Egito? Qual é que foi o país onde mais gostou de trabalhar? China, Arábia Saudita, o Al-Shabaab, onde esteve o Vítor Pereira, ficámos em segundo lugar e ganhamos a taça. A equipa do Hilal, normalmente o Hilal ganha 4 campeonatos e os outros ganham 1. Ou é o Nasser, ou o Al-Ittihad, ou o Al-Ahly, é assim. E eu com aquela equipa, o Shabab, que é uma equipa, digamos, exemplo do Vitória, do Braga ou do Boa Vista, Boa Vista, e os outros são os grandes. E não ganhei o campeonato porque os outros de facto tinham uma grande equipa, e não lhes quero retirar mérito, o Hilal, onde teve Jesus, porque em janeiro, naquela fase mais importante, o meu ponta de lança, chamava-se Nasser, por acaso era Nasser, teve uma ruptura de ligamentos cruzados. E o outro ponta de lança veio para o Cano, que era o Flávio, que veio jogar pela seleção de Angola quando o Manuel já era selecionador. Sim. Eu perdi os 2 pontas de lança, fiquei a segunda volta sem ponta de lança. E depois ainda tive 2 problemas. Um rapaz que era líbio, o Tarek, que jogava muito bem um ponta direita, se começou a ver a equipa sem aqueles 2 jogadores e um jogador chamado já lá vou, o nome, isto, de vez em quando um brasileiro, um canhoto, jogava bem, divorciou-se. A mulher no Brasil, ele na Arábia, e ele foi para o Brasil, ausentou-se. Sim. Eu fiquei sem, digamos, 4 jogadores importantíssimos, mesmo assim ficámos em segundo. E o Shabab, que mais tarde veio a ganhar um campeonato, mas portanto foi o meu currículo por lá. E depois voltei lá a segunda vez, já numa equipa mais fraca, pronto, ali mais terceiro, quarto lugar, e pronto. Na China, foi para uma equipa que era o Beijinguan, cheguei lá e a equipa lutou para 8º, 9º lugar, e era objetivo permanência, ficámos em segundo. Ganhei prémio de melhor treinador do ano com o Lippi lá. E no confronto direto com o Lippi, nós empatámos lá e empatámos lá 3-3, empatámos aqui em casa 1-1. E o ano seguinte, perdemos lá 2-1 e em casa 3-2, e em casa ganhamos 1-0. Portanto, sempre ali com a equipa que era o Guangzhou. Ganhava os campeonatos todos. Sim. Só perdeu um campeonato, foi para o Vítor Pereira, onde tinha estado o Vilas Boas também. Só perdeu esse campeonato. O resto ganhou os campeonatos sempre. Enquanto, depois daqueles 8, 9, 10 anos seguidos. No ano seguinte continuei lá, fiquei em terceiro lugar. Uma equipa modesta, simples, em que os meus estrangeiros era o Manu, François e aquele ponta de lança que foi de Guimarães e de Varzim.
Nem clube tinha aqui. Depois de eu vir embora, o Schmidt era o ponta de lança do Vila Real, custou 34 milhões. Mais 2 internacionais brasileiros. E eu era, reparem a diferença de estrangeiros. Sim. Eu tinha o Roberto, estou a falar do Roberto, que era do Vitória Guimarães. Do Roberto, sim. Lá custou 0. E ele teve os internacionais do Brasil, a seleção do Brasil, e o Macambu, que era do Vila Real, que agora joga no Betis, parece-me. 34 milhões custou. Portanto, a minha equipa é muito condicionada. E de facto foi um campeonato longo em termos de distância, mas foi de facto um... Eu normalmente onde vou, deixo sempre as coisas organizadas. Quem vier é só, como diz outro, só a papar. Estive no Egito. Entrei para o Zamalek, 10º qualquer coisa. Saí em primeiro lugar, mas saí por minha autoria. O presidente chegou lá, um jogo, em que andou tirar a equipa de campo, em que nos anular 2 golos e marcar 2 penaltis contra nós. E depois chegou no final do jogo que disse: ei, ó português, tu também tens que mandar, a equipa não pode ser feita como tu queres, também tens que ouvir os adjuntos, que era ele que tinha lá um adjunto dele, que ele mandava, joga o Cicep, que é o jogador mais caro. Eu disse: ui, então nós desde que cheguei aqui, só perdemos este jogo desta forma, você até queria retirar a equipa de campo e agora está-me a chatear a mim. E eu disse: então treino você. E vim embora. Ainda tive que indemnizá-los. Depois. No ano seguinte, o Zamalek foi campeão. Volto lá, também mal classificados. Ficámos em segundo. Já não dava tempo para apanhar o Al-Ahly. O Al-Ahly é como o Real Madrid aqui na Europa. Sim. O Al-Ahly, pumba. E nós fomos à final da Champions com o Al-Ahly. Lembro-me disso. Levamos um golo a 3 minutos de jogo e um golo a 3 minutos do fim. Perdemos 2-1, mandamos bolas ao posto e tal. E a bola não entrou. Perdemos uma final da Champions. Lembro-me disso. Africana. Vim embora. Fui para o Pirâmides. Cheguei lá em 7º lugar. Acabei em segundo. Andamos. Segunda volta. Fizemos mais pontos com o Al-Ahly. Só que ficámos em segundo. O Al-Ahly já tinha uma distância muito grande. E agora, estava no Pirâmides da mesma. Estamos a época. Em segundo lugar, a 1 ponto do primeiro e menos 3 jogos. Perdemos um jogo que havia o Cano também, Salvador de Marrocos, não sei onde foi, acho que foi para ali. E então eu estava a jogar com a equipa sub qualquer coisa. Perdemos na meia final, onde o clube nunca tinha chegado, na Taça da Liga. Perdemos 3-1 esse jogo. Fui despedido. Só com uma derrota no campeonato e 1 ponto do primeiro e menos 3 jogos. Fui despedido assim. Sim. E sem receber 5 meses. 5 meses. Portanto, eu tenho um empresário que me diz: opá, tu não dás muito jeito porque tu aguentas o ano inteiro. Depois não dá para fazer outro contrato com outro treinador. Eu fui despedido em segundo lugar a 1 ponto do primeiro. Fui mesmo despedido sem receber 5 meses. Não, mas deixei que tudo, se quem vier a seguir é só porque apanhas as equipas sempre mal classificadas e ponhas a primeiro e segundo. No Zamalek, 2 vezes campeão. Quando vim embora a segunda vez do Zamalek, estávamos em primeiro lugar. Só que o atual presidente, que era o tal Murtada Mansour, era muito de fazer afrontação aos políticos. Foi preso. E então foi para lá uma comissão administrativa. Até dizer que essa comissão administrativa aquilo é tudo do Hilal também. Do Al-Ahly, desculpa, é tudo do Al-Ahly. Então, nós em primeiro lugar despediram. Também sem me pagarem. Lá foi eu para a FIFA também. Hoje. E foram necessários campeões. O primeiro ano foi o Zualdo que continuou e teve o cuidado, e a honra seja feita, e o mérito também que teve, de dar continuidade àquilo que eu fiz. Em primeiro. E depois foi um francês. Saiu, e ele chegou lá primeiro. A partir daí não ganhar mais nenhum campeonato. E agora o Pirâmides está muito bem classificado, aquilo bem organizado. Só que é como eu digo, eu às vezes digo, este jogador, aquele e aquele outro, tem que ser trocados. E eles, ei, são os melhores que eu tenho. E no ano seguinte trocam-nos. Então eu não tinha dito, agora depois de eu vir embora, né? Mas felizmente só houve uma equipa que eu tive mais dificuldade, porque essa equipa era objetivamente, era não de ser, que era o Tianjin Teda. Eu estive. Da China. O resto lutei sempre para o título em todo o lado que estive. No Pirâmides, no Zamalek e no próprio Beijinguá, com aquelas diferenças de valores. Nós, inclusive, nessa história do Beijinguá, só podiam escrever 4 jogadores estrangeiros. Eles tinham 7. Diziam que uns era para jogar as competições internacionais e outras para jogar a nível nacional. Mas tudo craques. Eu só podia ter 4. E todos com final de contrato. Eu quis o Sugu da Académica, por ser rápido. $500 mil não compraram.
Não compraram. Por ser 500 mil dólares. Depois Veja deram o todos. Macambu do Villarreal 34 milhões. Porque eles depois, por causa daqueles negócios, eles tinham que dar 17 milhões ao Villarreal e 17 milhões à Federação. Que era ok. para haver controles, para eles não fazer aqueles Ok, desvios. sim. É verdade. E depois penso que o Schmidt ganhou lá a taça. O Roger Schmidt. Ganhou a taça. E pronto, e a partir daí agora está lá um espanhol também no Beijing, também está em quarto, anda sempre por ali. Mas felizmente onde fui, como eu digo, só o Tenginteda que foi um clube de dimensões menores, objetivos menores. O resto lutei sempre título, sempre título. Mas aqui quase não se falava, quase não tem ninguém a dizer, mete notícia, nada. Reparem, eu acho que, para não ser injusto, não sei se foi RTP, se foi um canal qualquer que foi uma vez comigo a Maiorca. Eu, todos os países onde estive, nunca fui à televisão fazer uma entrevista comigo. Canal nenhum. E vemos o José, o António, o Francisco, o Manel, vão lá, os canais todos. Eu digo, eu não sou igual aos outros. Eu sou igual. Eu fui, Na nossa opinião, sem dúvida. eu fui a Maiorca ver a estreia do Jaime Pacheco, a Supertaça Espanhola Ganhámos com o ao Real Real Madrid, 2-1 em casa. Exatamente. Depois vi a segunda mão, 3-0. 3-0. Um gol surreal no Bernabéu, que é cruzamento do Ronaldo Fenómeno e cabeceamento do Beckham. É o meu guarda-redes. Contrário. Quando Ronaldo cruza e É. Beckham cabeceia. É o Isso é o guarda 3-0. sai em falso e ele só É o Léo encosta. Franco, não. É o Léo Franco. E lembro-me bem do Jaime Graça. Pacheco aí. Foi. Lembro-me bem. Aliás, o Real Madrid até começou a ganhar 1-0 lá em Maiorca. Foi o gol do Figo. Foi. Foi o primeiro gol do Real Madrid. É o Real Madrid do Carlos Queiroz. Exatamente. Portanto, Jaime Pacheco contra Carlos Queiroz. Exatamente. Depois E- ganhámos 2-1. Ganhando Atenção. o Brugink, que era um holandês, não é? Era. Brugink. Tinha vindo uma equipa até belga. Olha, tinha saído o Álvaro Novo foi para o Atlético de Madrid, o Ibagaza para o Atlético de Madrid, o Soler para o Bordeaux, depois foi jogar no... Não, não é Soler é lateral esquerdo, deixou de jogar, depois foi treinador do Beira-Mar. Aham. É isso. Olha, sim. Tinha um problema na cadeira, como eles dizem. Perdi, que jogador foi? O Lonzano, um colombiano que era médio centro, Bom jogador. veio para o México. E perdi o ponta de lança que era do Corunha, aquele uruguaio, O Tristan. Pandiani. Ah, o Pandiani. Mandiani. Digamos, e ficou o Eto'o, mas o Ficou o resto Eto'o. perdi aqueles jogadores mais, perdi-os. E jogámos, e nessa fase, Se calhar até foi Eto'o e Brugink que marcaram. foi. Se calhar até E eu pedi, na altura, 300 mil contos, o Pepe, Foi? ao Marítimo. Ei. Está o Adelson Duarte de Vivição, o empresário. Disse, traz para aqui, que era o Nadal, que já estava já com alguma idade, e havia lá outros, o Fernando Ninho e tal, mas 300 mil contos não quiseram. O Pepe jogava no Marítimo, é verdade. E fiz lá, não perdi o jogo em casa. Só que o clube foi vendido ao Cursac, que depois comprou o Beira-Mar. Ah, ok. Percebes? E então ele disse, eu quero um gerente meu, meter o Aragonés e safar-se na última jornada. Na última jornada. O Mallorca agora está melhor, mas era um bocado mais rifa, sobe e desce. Sim. E É muito instável. safaram-se na última divisão, na última jornada. Muito bem. Mas, tiveram a negociar o Eto'o até a última hora, último minuto, para ir para o Valência. Que era ali para o Valência e vinha um central de Valência para o Real Madrid. Um argentino que era baixinho. Não lembrar o nome dele. Que era da Internacional. Uhum. Era para vir fazer essa troca. Foi até o último dia perder o Eto'o. Seria Pellegrini, não? Pellegrini? Não. Não? Pellegrini foi o que falhou o penalti. Pelo Corunha contra o Valência. O Valência foi. Foi? Depois vai para lá, a seguir. Aquele campeonato que o Corunha perde, que o Bebeto não quis marcar o penalti, Sim. é ele que marca o Grande penalti e Bebeto. falha. Nosso amigo. O outro tinha assim um nome muito de jogador. Central, baixinho, canhoto, muito bom. Tipo, eu acho que era argentino até. Portanto, e as coisas foi onde eu tive mais dificuldade, mas eram equipas com objetivos bem definidos, que era no C divisão. Era aquilo. Mas e o Eto'o como é que era? Última pergunta. e acaba. Impecável. Pá. Grande profissional e depois uma qualidade. Mas que no Lativo houve aquela cegada das Das calças e calções, Aqui, não é? pois, porque aqui dava jeito, aqui, digamos, uma orquestração para favorecer A ou B e eu era o alvo a bater. Porque qualquer coisa que eu dissesse, mesmo com uma faca, 2 legumes, era tudo para aproveitar para me denegrir a imagem. Quer dizer, eu não sou tão
inculto para repetir o que disse assim. E segundo, e como diz o outro, uma faca a 2 legumes. Aproveitaram logo isso, fazia-se como o burro do Pacheco falou, a faca a 2 legumes. Quer dizer, até isso aproveitaram. A questão foi, houve ali uma saída de jogadores, nomeadamente havia também um capitão que tinha sido operado ao joelho, ligamentos cruzados, o Laizola, e não podia jogar, e havia o Soler que veio, quando o Cursac comprou o Beira-Mar, veio treinar o Beira-Mar. Sim. E então andava ali a ver, a escolher o treinador. E então o que é que fiz? Assim, eu pensei para mim, vou pôr um jogador um jogo hoje, outro jogo depois outro jogador a capitão, vou nomear 3 ou 4, embora eu tivesse o objetivo e a direção era para o Eto'o. O Eto'o de facto era o melhor jogador e era muito respeitado pelos colegas e era bom profissional. E então havia naquela fase, salvo erro 2003, um verão quentíssimo, as temperaturas mais altas, então Inglaterra, uma coisa, estávamos a fazer um estágio em Inglaterra. E nós combinámos, atenção, há o regulamento do clube, mas vamos fazer um regulamento interno para criar algumas regras. Até porque se era uma coisa fora de contexto, o dinheiro em vez de ir para a direção, fica aqui no grupo, nós fazemos umas brincadeiras. Ok. E então, naquela fase, eu nunca gostei de ver os jogadores treinar de calças. Nunca gostei. Porque depois param o treino e estão ali meia hora para tirar as calças por causa das botas e não sei o quê, e para o treino e os jogadores não jogam de calças. E então tudo concordou. O Eto'o, naquele dia, estávamos 2 grupos, a correr em sentido contrário, e ele sentou-se, eu pensei que ele estava a trocar de botas, eu estava num grupo, ele estava no outro. E ele disse, pôr pantalones. Eu disse, pantalones, com este calor, quero pantalones. Eu disse, mas nós regulamentamos que não. Mas eu quero. Queres, mas não é aqui. E se não for assim, não, comigo calças, pantalones não treinas. E ele foi embora. E eu o que é que fiz? Treino, correr, tal. No final do treino, reunião. Eu disse, vamos fazer a nomeação de capitão para a equipa. Ele ficou em 3º lugar. Estavam todos a meu favor. Eu queria palpar o resto. Claro. Então ele veio ter comigo e pediu desculpa. Eu disse, está bem, mas vais pedir desculpa ao grupo, no campo, a tudo e todos. Ok. E ele pediu desculpa. Ok. Porque ele era de facto um rapaz impecável. Tanto quando eu vim embora, ele andou 3 ou 4 dias e não treinou. Ficou tão zangado eu ter vindo embora, só apareceu para jogar. Foram buscar a casa para ele jogar, para estágio para jogar. E eu chamei e disse, eu estou. Pronto, mal entendido, vamos isto para trás, mas noutra situação, vens ter comigo. E eu falo ao médico. E tu tens 49 de febre, não é 39, nem tens 49 de febre. E só vais treinar porque és grande profissional. E vestes as calças, vestes a armadura de um Quixote, o que tu quiseres. Mas tem que ser assim. Combinamos com o médico prescreve que estás doente, que nem podes treinar, mas tu, como és grande profissional, vais treinar. E eu o mister de calças, pantalones, ele está doente, nem devia treinar. Mas está contente. E ele disse, de facto, cumprimentámos, um abraço e tal. E acabou e ficou tudo bem. Só que aqui, logo, um incêndio, parecia uma guerra. Porquê? Porque dava jeito na altura. E tudo começou por causa daquela guerra. Sim. E eu com o Porto. Começou tudo aí. E tudo que pudesse ser. Para negar a minha imagem e tal. Eu, qualquer brincadeira que eu dissesse, levava tudo à letra para dizer, o inculto, um burro, aquilo, era assim. Portanto, qualquer coisa que aconteça, não é por acaso que o Boa Vista não está nesta situação só por culpa própria. Isto é questões políticas e desportivas. Não é só. E eu por tabela também levei. Eu também levei por tabela. Porque não sou tão incompetente, não sou assim tão mau, nem tão inculto, para não ter espaço no futebol português. A gente sabe porque eu já fui confrontado com alguns presidentes a dizer, já te convidei 3 vezes, tu não queres vir para aqui? Mas nunca falaram comigo. É verdade, não. Porque os empresários diziam assim, este não dá para fazer jogos, as nossas jogadas não dá. Diziam, depois não, Pacheco não, porque não dá para fazer. Percebem? E eu paguei muito por ser sério, por ser como sou. E se calhar por não ter tido também uma plataforma de um empresário, tal, se calhar organizar melhor. Mas eu penso que não só estou esquecido por, se calhar mesmo por, não é porque eu não valho ou não presto, ou já morri, ou desapareci, ou já abdiquei.
é porque é intencional também. Porque se vê-se falar tantas coisas e o meu nome desapareceu. Não estou a fazer papel de Calimero, que eu não estou, graças a Deus. Não, mas é o objetivo. Mas é já. objetivamente é assim. Desde 2009, se não me engano, é que não treino em Portugal. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, a minha vida está resumida em pouca coisa, em alguma coisa, mas muito conteúdo, porque eu às vezes digo, a Linda de Sousa foi para a França com uma mala de cartão. Eu vim de Lordelo para o Porto com uma mão à frente e outra atrás. E muitas vezes tinha que ir de autocarro até Valongo, esperar a boleia para ir para casa, porque perdia a caminhoneta da paciência que ia do Porto para Lordelo, ou para Passo de Ferreira. Portanto, foi tudo muito através de muito trabalho, diz o outro, mas trabalho a sério com competência, porque eu digo assim, aquelas equipas de Boa Vista, nós andávamos um ano, não tínhamos uma ruptura, não era a sorte, o trabalho não era feito em cima do joelho, era com metodologia, com pensamentos, agora, não tínhamos aquele discurso de vendedor da feira, nem daqueles que acabam a missa e vão mandar guarda-chuvas e cobertores, é de trabalho, mas com exemplos de prática, efetivamente de prática. Mas pronto, mas como eu digo, não me estou a queixar, se me quiserem, se eu gostar também vou, também só vou se gostar, não é? Porque eu estive no Vitória de Guimarães a segunda vez e eu podia ter dado uma entrevista a esclarecer, eu não fiz o plantel nada. O plantel foi feito pelo pai, pelo filho e pelo empresário. E eu era sempre contra aquilo. Bati-me sempre, estive 3 ou 4 vezes para vir embora, no início da época. Mas fui ficando e depois saí, não disse nada. E disse, e vim embora e o Vitória de Guimarães contratou 5 jogadores. 5. Na altura era permitido por lei. E aí contratou 6, mas depois mandou o espanhol embora, o Otacílio, o Wesley, o ponta de lança que era de Leixões, um pertinho, o lateral direito que era de Estoril, 5 jogadores, e desceu a divisão. Eu saí à 13ª jornada e havia mais 21, mas é o que era para disputar. E eu disse, ponha-se a pau com essa equipa, não sei o que, não é fácil. Porque eram os jogadores uns de cada lado, aquele pai 30 nacionalidades, não é? Isso, era... E eu disse, atenção, e desceram divisão. Vitória. Portanto, eu estou ligado porque comecei a época, não devia ter começado. Foi tudo feito sem eu saber e contra. E antes de eu ter saído, um mês eu já sabia que ia ser despedido. Porque num determinado sítio foi dito por um empresário que quem ia treinar o Vitória de Guimarães era o Vítor Pontes. E depois contaram-me e eu andei lá um mês, sabia que bastava perder para ir ser despedido. Portanto, eu devia ter faltura de situação. Vou esclarecer. Não, porque a malta de Vitória de Guimarães pensa que a incompetência foi minha, que eu que escolhi mal. Não foi nada, não escolhi nada. O atual presidente na altura é que escolheu tudo à maneira dele, ele e o filho e o empresário. E vamos fazer acontecer. E o Vitória de Guimarães é a sua divisão. Portanto, são coisas que eu na altura arrependo-me de não ter falado. Porque eu todos os dias tinha... Você não gosta dos nossos jogadores? Gosto, mas não são jogadores para o Vitória. O Vitória tem que ultrapassar, tem que ter mais qualidade. O Vitória tinha dado os jogadores que eu gostava e houve um clube grande que quis fazer a opção. Eu disse, leve-os lá de carro, que eles não passam disto. Você não gosta deles? É verdade. E não deram, não passaram daquilo. E eu na altura eu fechava e não gostava de passar para a imprensa o acontecimento. Mas depois eu é que ficava conotado como o perdedor ou como fez mal o trabalho. E eu devia ter feito isso e não fiz. Portanto, há coisas que, é como eu digo, vejo o Porto jogar agora, assim, esta é a minha maneira de jogar, é assim que eu gosto de ver o Porto jogar. Porque está bem treinada. Tem bons jogadores, mas podia ter bons jogadores e não tem treinador. Tá, é perfeito. Como eu digo, vai ganhar e se não ganhar vai disputar até ao fim. E pronto, que isto ganhar é muito subjetivo estar a prometer que vai ganhar, mas convictamente vai ganhar. E o Benfica, se não melhorar o plantel, vai ter dificuldades. Vai ter. Florentino não tinha que sair do Benfica. É Florentino, o médio defensivo, sim. Ali nem peixe, nem carne, nem peixe ali à frente. O António Silva prometia tanto. Tem que puxar pelo miúdo, que ele é melhor que ele já foi melhor do que o que é. Sim. Hoje, há ali qualquer coisa que... Tem que melhorar o plantel. Não estou aqui a fazer a defesa de ninguém, mas tem que fazer. Faltam ali jogadores. Faltam jogadores. E depois tem que levar um bocadinho de piripiri, que eles têm que roçar mais, têm que lutar mais. Não é? Qualquer equipa que vai jogar Benfica joga bem, não pode. O Gil Vicente teve mais bola, mais remates. Tudo. Portanto, aquilo tem que ser melhorado. Os jogadores são bons, mas eu metia mais qualquer coisa aqui e acolá.
E se calhar até tem lá tantas soluções. Agora preciso saber se tem ou se não tem e aplicar se é que tem. Tem experimentar, claro. Pois. Ô Jaime, muito obrigado por esta visita. Foi um prazer. Foi uma conversa espetacular. prazer. Espero que tenha gostado. Rui, gostaste? Adorei. Foi um prazer, é um prazer, é um prazer. Manteve o nível das anteriores? Superou sempre. Está sempre em crescente. Parece o pão agachar. Já- A questão é que eu falo sem papas na língua, eu não tenho problema em dizer o que me vai na alma. Portanto, ou falo e digo o que Claro. sinto, ou então E esse é o estar aqui a espírito. fazer. Esse é o Sim, vale a espírito. pena. Esse é o espírito. Não, esse é o vale a pena, esse é o vale a espírito, pena. Jaime. Esta conversa com o Jaime Pacheco é para ver em duas partes distintas, aqui no Destino de Saudade no 00. Aproveitem, sempre à quinta-feira, a partir das 9 da manhã, de vez em quando com um convidado especial, como desta vez, às vezes só comigo e com o Rui Miguel Tovar. Um abraço para todos, todas as quintas-feiras, a partir das 9 da manhã, Destino de Saudade, aqui no 00.